Caso sexta-feira, falamos sobre o demônio de fogo. Falamos sobre a comadre Fulozinha, né? E falamos sobre o fogo corredor. Então, para você entender esta palestra, você assista a primeira parte. A primeira parte está ao vivo e também está em vídeo. É só você colocar demônios de fogo, fogo corredor ou Maria Fulozinha. Deixando bem claro, são 3 entidades totalmente diferentes. Tá? Totalmente diferente. Então eu expliquei quem era Maria Fulozinha. Ela não mata ninguém, ela dá surra. E também falei sobre o fogo corredor e a sua ligação com ouro. Ouro e tesouros. O fogo corredor tem aí nas plataformas de vídeo centenas de vídeos mostrando o fogo corredor. Na Amazônia, em cima das águas, o fogo corredor, né? E a comadre Fulozinha também. Agora, o que ficou muito forte, que as pessoas comentaram muito, foi sobre o demônio de fogo, que é o próprio Satanás. É a alma do Satanás. E aí, falamos sobre as antigas adorações, falamos sobre He-Man. 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 Ai, He-Man, socorro, eu estou tão fraquinha. Falamos sobre He-Man, sobre a aparição daquele espírito, né? Então, deixando bem claro para que você entenda. Se você tiver alguma pergunta, diga. Fogo corredor é uma coisa, comadre Fulozinha é outra, e o demônio de fogo é outra. Tá? E aí você dá uma olhadinha na primeira parte do vídeo que eu explico tudo direitinho. Agora é só o demônio de fogo, que era adorado pelas bandas onde se oferecia crianças como sacrifício. É um fogo vivo. Apareceu um vídeo na internet, um homem de fogo tocando fogo na mata. Um homem mais ou menos de 30 metros. Então esses espíritos, eu já falei sobre a China, Índia, era o culto ao fogo. Esse espírito aparece no culto ao fogo. Esse espírito apareceu até em Israel, dentro do templo de Deus. Olha, é o chamado fogo estranho na Bíblia. Olha, eu disse que eu ia dar a parte bíblica, eu dei a parte bíblica da outra vez, é Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 20. Esse fogo estranho, que a Bíblia fala, é um dos piores demônios que existe. E 2 sacerdotes de Deus foram mortos por causa dele. O fogo estranho é um espírito. E ele queria chegar no Santo dos Santos. Aquele mesmo espírito que apareceu em He-Man. Então, eles eram adorados, né? A adoração do fogo, até na Idade Medieval, existia. A adoração de fogo era feita naquelas bandas de Israel, Síria, né? E também toda a Europa. Era o culto ao fogo sagrado. Fogo, sassá, gragrá, dodó. Tome! Agora, Joyce de Assis, oi. Eu quero que você nos dê informações privilegiadas. Eu dou. Dá mesmo? Dou. Informações privilegiadas. Eu dou, tá? Preste atenção. Qual é a informação privilegiada que o senhor dá? Eu vou dar uma informação privilegiada que está nas suas ventas. O quê, rapaz? Nas suas ventas. A adoração do fogo sagrado. Os 2 sacerdotes, Ofni e Finéas, eles morreram porque eles chegaram diante da Arca da Aliança com um fogo diferente em suas lamparinas. Lascou! Saiu um fogo de dentro e matou eles 2. Fulminou eles, queimou. O culto ao fogo sagrado acontecia na Síria, no Oriente Médio, no Egito,
na Índia, na China, e era o culto sagrado ao fogo. Porque em alguns cultos, isso acontece muito. Eu vou queimar as cartas, aparece muito espírito. Agora esse fogo você pode pegar ele na mão e ele obedece você. A história na Índia aparece um cara montado num bode com fogo nas mãos. O destruidor. Na China, esse fogo fala e tudo mais. Esse fogo é adorado pelos bruxos, também é adorado por alguns índios. E eram oferecidos a este fogo crianças e pessoas a este fogo. E ele representa o próprio Satanás. As deusas também tinham este fogo. Onha, onha, onha. E a deusa grega era Héstia. Ela tinha uma chama de fogo. Vige. Agora, qual é a formação privilegiada? As bruxas também falavam com o fogo e ofereciam ao fogo seus filhos. Olha, olha, olha. Epa, e vou dizer mais. A tocha de fogo das Olipiba. Olipiba, porque eu estou falando no original grego. Você não sabe falar grego, aprende a falar grego, menino. Você não sabe falar grego. Olipiba, as Olimpíadas. Aquele fogo é uma homenagem ao fogo sagrado, que não tem nada de sagrado, porque tem um fogo sagrado, tá? O fogo sagrado de Deus, ele não consome, e não existe criancinhas, e não existe sacrifício. Mas o fogo estranho, existe sacrifício, o que era feito pelos antigos gregos, e as Olimpíadas eram sacrifícios aos deuses, e seus participantes eram sacrificados aos deuses do fogo. Tome informações privilegiadas. Eu vibro demais, velho. Pode dar o Google aí para ver se você acha. As Olimpíadas eram culto aos deuses, e os seus participantes eram mortos em oferecimento aos seus deuses e ao seu fogo sagrado. Ouçam vocês o que eu estou falando. Vixe, olha, aquela historinha de todo mundo correndo para ver quem é mais gostoso e melhor. É Fantasiba, Fantasiba. Na verdade, as Olimpíadas eram um grande culto ao fogo sagrado, que era um demônio, e era representado por uma tocha Olimpíadas, de uma deusa, Héstia, e a ela era sacrificado os participantes das Olimpíadas, como é o nome? No negócio lá de futebol, nos estádios. Aqueles participantes, eles lutavam entre si, zigadreavam entre si, e os perdedores eram oferecidos a tocha sagrada, que não podia se apagar, que era uma imitação de Deus. As arenas eram pontos de sacrifícios aos deuses, principalmente a Ísis, e ao Deus do fogo. Os judeus também tinham um fogo que não se apagava. No templo de Deus existia um fogo que não se apagava, não era nunca para se apagar, então era alimentado constantemente. Mas esse fogo era sagrado e representava a santidade e o poder do próprio Deus. E nas Olimpíadas, o Deus era pagão, e o fogo era sagrado, e consumia todos que perdiam as suas lutas nos Olimpíadas, no negócio lá, as arenas. Vige, você não sabia, mas as Olimpíadas é uma adoração aos deuses. Tome. Onde se havia sacrifício de pessoas,
Ai, que coisa boa hoje as Olimpíadas. As Olimpíadas hoje é muito boa. Todo mundo correndo, mostrando a bunda, as mulheres com aquelas calcinhas todas arrochadas, os homens com a torando no meio, os homens, um do lado, outro no meio. Mas antigamente, no passado, as Olimpíadas era para lascar, velho. Os perdedores tomavam assim, na cabeça. Porque eles tocavam fogo e aquela tocha representa um Deus, o fogo sagrado, que não tem nada de sagrado. Existe o Espírito Santo, que é representado como fogo. Existe o outro Espírito que, olha, Deus não quis nem conversa. Deus perdeu o controle ali. Ele matou o Finéia lá, o cara lá. O cara chegou com fogo estranho, velho. Que fogo estranho é esse, meu irmão? Fogo é fogo, velho. É um fogo estranho. Era um demônio tentando se apresentar diante de Deus no Santíssimo. Eles combinaram, era adoração. Era adoração ao Deus do fogo. Muitas fogueiras eram feitas. Nela eram penduradas pessoas de cabeça para baixo. E os seus adoradores invocavam o poder das trevas e se apresentavam ali demônios. Eu queimo carta todo mês. Quem é que já viu demônios no fogo? O senhor fica assustada. Aqueles bichos existem, velho. O motoqueiro fantasma é um. E ele é cheio de ódio. Ele só fala maldição. Ele só fala coisa pesada. É o próprio Satã. Veja a primeira parte e veja os comentários, que tem um link lá do He-Man e a representação desse ser. É uma revelação muito grande. Vocês pensavam que as Olimpíadas era só um joguinho onde todo mundo unidos em amor, era um culto a muitos deuses pagãos, ao fogo das Olimpíadas, que representava uma entidade maldosa, o próprio Bel, o próprio demônio, velho. Tem alguma pergunta, gente? Se beijo, menino! Tem alguma pergunta? Tem? Bem, esta é a parte 2, tá? Você está me ouvindo, a parte 2, tá? A parte 1 é mais ou menos 1 hora. Você dá uma olhadinha, tá aí no nosso canal. Entrou ontem, tá? E tem também ao vivo, que foi o programa de sexta-feira. Tem alguma pergunta? Fale. Pode falar, diga, desembucha, menino. Não entendi. Você quer café? Quero, pode trazer. Pronto. Sim, existem espíritos que transformam a mão de fogo. Agora, presta atenção, tá? Aí onde o bem e o mal pode ser confundido. Porque o Espírito Santo, porque Deus também é um Deus de fogo. Eu sou um fogo, a Bíblia fala. E a sarça ardia lá de Moisés queria saber, mas tem o outro lado. Tem o outro lado. O outro lado é o próprio Bel, o maioral do inferno, também se apresenta como fogo. Só que ele é destruidor, ele é ligado à raiva, à ira, à maledicência. Ele é um dos piores demônios do inferno. É um fogo vivo. Esse fogo vivo fala muito em Atenas, fala muito na Grécia. Eram adorados pelos adoradores de Belzebu, Dargon, Moloque, Baal, Peor, e alguns judeus entraram nessa, entre ele Finéias e o outro sacerdote. Eles tentaram entrar no Santo dos Santos com esse fogo estranho. Olha, e o fogo estranho, quando a arca viu o fogo estranho, a arca destruiu o fogo estranho e destruiu os 2 sacerdotes que foram queimados vivos. E eles foram proibidos de ser enterrados na cidade. Eles não foram enterrados, eles foram jogados fora da cidade. Olha, eles viraram churrasco.
É. Eles adoravam o fogo. E a adoração do fogo é a adoração, é esse negócio aí, tá? É. Se tiver alguma pergunta, tá? As fogueiras, algumas fogueiras são oferecidas. É. A adoração ao fogo, ela era misturada com rituais satânicos, né? Entre os alemães havia, na Europa havia, ou seja, não é uma religião só não, tá? Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo também é formado de fogo, né? Veja que é uma coisa que dá até para se confundir, né? Obrigado, meu amor. Valeu, valeu. Tomar um cafezinho? Obrigado. Essa adoração do fogo, né? Está ligado à emoção, né? Maldição de pai e de mãe, oferendas. Também feito círculos de pólvora. Tem até pastores que fazem círculo de pólvora. Mas tenha cuidado, pastor, você está invocando um fogo estranho. Tá? O fogo do altar era mantido aceso constantemente. Veja que a tocha olímpica, ela é mantida acesa durante tanto tempo. Na verdade, era para ser mantida acesa, né? Aí ela vai acendendo uma, ela vai acendendo outra. Esse fogo também apresenta na coluna de fogo, só que não é o fogo do mal, é o fogo do bem, tá, gente? Compreenda, por favor. A coluna de fogo acompanhava Israel. A coluna de fogo. Era uma coluna de fogo que iluminava todo o arraial. Existe a coluna de fogo do bem, existe a coluna de fogo do mal. Adoração ao fogo antigo. Existia também a bruxaria. Aí se confunde tudo, porque os judeus chegaram a adorar a Deus, adorar o diabo, saíram adorando todo mundo. Tinha grupos como os sabates, que adoravam fogo, eram mulheres que se manifestavam perante o fogo, faziam sexo perante o fogo, ofereciam comida perante o fogo. Aí deixa eu ver aqui para você fazer sua pesquisa, né? Algumas entidades malignas se apresentam em forma de fogo. E tem essa história do círculo, né? Lembre-se que a bruxa que fez Samuel subir no mundo dos mortos, ela fez um círculo, né? As bruxas precisam de fogo para obter poder, natureza. Queira ou não, o fogo é a base da vida, né? Você já imaginou se passasse vários anos sem o sol, que é um fogo? A origem desse fogo, né? A origem desse fogo tem muitas origens, né? Que eram os cultos e oferendas feitas no fogo, aí apareciam coisas no fogo. Eu já estou até acostumado que quando eu ofereço as cartas a Deus, aparece fogo, os demônios se transformam em fogo saindo de dentro das cartas. E isso eu já filmei, já tirei foto, eu já fiz evento ao vivo e as pessoas perceberam. Que é isso, pastor, que está aparecendo aí? Era exatamente isso. Eram demônios que estavam presos dentro das cartas. O sol é o nosso fogo que mantém a vida, né? O sol. Mas esse fogo é um fogo vivo, né? E eu tenho uma desconfiança e a ficha vai cair na tua cabeça. São informações privilegiadas. A primeira aparição, segundo Joilson de Assis, aí é uma teoria minha, tá? Quem acreditar, acreditou, quem não acreditar, não acredite mais. A primeira aparição desse fogo estranho em sacrifício foi um sacrifício humano que uma pessoa fez. Quem acertar, eu tiro meu chapéu de judeu para você. Quem acertar, eu tiro meu chapéu de juju para você.
Foi o primeiro sacrifício humano oferecido. E eu digo para vocês, esse fogo apareceu aí, Caim. Caim matou Abel em sacrifício a Deus. Você quer sacrifício? Pois tome. Aí apareceu esse fogo aí. Eu tô te dando a dica, eu não vou falar mais não, tá? Mas o que eu falei é o suficiente para você. Eu falei o quê? Que as Olimpíadas têm origem religiosa. Adoração aos deuses, principalmente ao fogo. Por isso que a Olimpíada tem a tocha. Aí fica aquele, não, porque fulano tem que carregar uma tocha para o fogo se apagar, e o povo acredita. O povo acredita. Se você disser que não, aquela tocha para que o cara queria cagar e não conseguia, aí saiu correndo com ela na mão, você acredita. Se alguém disser, não, aquela tocha é o cara que estava com dor de barriga e queria achar o banheiro e saiu correndo, aí você acredita. Eles dão a opinião deles. Mas aquela tocha é uma tocha de adoração. Você vê a abertura das Olimpíadas, parece um culto a Satã. Entendeu como é a coisa? O povo é muito besta. Se o cara disser, rapaz, aquela Olimpíada era o rei que queria cagar, aí não estava achando o buraco do banheiro, aí ele ligou uma tocha e saiu cagando, aí achou o banheiro, aí você, é mesmo? Eu não sabia disso. A tocha é uma adoração. E as Olimpíadas vêm da religião. Misericórdia, pastor. E a adoração aos deuses, né? Zeus, aquele do bonitão Narciso, todo mundo ali. E também o culto ao corpo, e a tocha é a adoração ao próprio Satã. Quem foi que entregou a tocha na mão do cara? Bem, é uma honra, né? A pessoa ir para uma Olimpíada. Eu conheço muitas pessoas. Estou torcendo até para eles ir para as Olimpíadas. Eu conheço pessoas que eu vou ver eles nas Olimpíadas. Mas eu estou falando sobre a origem macabra das Olimpíadas. A origem macabra das Olimpíadas se deu em adoração aos deuses. Agora me diga uma coisa, agora lá na França, quem foi que entregou a tocha? Quem era? Quem foi o primeiro a se aparecer e o último? O último foi um grilo, um gafanhoto. E o primeiro foi um demônio que subiu da terra e entregou a tocha para o cara. Você não assistiu, não? Você tem que assistir uma coisa dessa, velho. Você não assistiu, não? Quem foi que entregou a tocha ao cara lá? Ao atleta? Quem foi? Como era a cara dele? Tá nas nossas ventas, a gente não percebe. A gente subiu um cedo do chão, parecendo um Satanás, entregou a tocha pro atleta. Tá nas nossas ventas, eles não escondem mais. Assista pra você ver, você tem que assistir um negócio desse. A abertura da Cerne, como é que foi? O bode, a tocha. E a abertura abertura das Olimpíadas. Aquele fogo é o fogo sagrado. Aí o mal e o bem se misturam, né? Porque tem o fogo sagrado de Deus e tem o fogo sagrado que não é de Deus. Porque no templo o fogo não se apagava, é proibido apagar. Isso depois passou para a nossa religião cristã, onde tinha altares que não deixava a vela apagar. Por isso que se faz vela de 7 dias. Você acendia uma vela, aquela vela durava 7 dias, antes dela apagar você já botava outra. Isso é a imitação do templo de Israel. O templo de Israel, no deserto, o fogo não se apagava. O fogo sagrado de Israel aparece, que é aquela coluna de fogo, que apareceu agora na guerra. 2 fogos sagrados rodando. Então a Bíblia fala sobre o fogo estranho. Aí a gente pensa que o fogo estranho é o quê? O fogo estranho é o demônio. É o demônio em forma de fogo. E o demônio, o que o demônio queria? Ele queria entrar no Santo dos Santos. E entrou. E ele entrou. Mas a turma só percebeu quando a Arca da Aliança reagiu.
E aí, queimou os caras foram queimados. E foram proibidos de enterrar ele, jogaram fora da cidade. Olha, e para o judeu não ser enterrado é uma maldição muito grande, tá? Os judeus, eles se preparam todo para morrer. Eles acham que o enterro é o fim mais honrado que alguém tem. O judeu não gosta de queimação. Quem gosta de queimação é os gregos. Os gregos queimavam seus defuntos. Os judeus não queimavam. Os judeus vão quase com a batinha para debaixo da terra. Harmoniosamente. O fogo, eles não acham muito bom, não. Tá? E há muitas aparições de pessoas que são derretidas no fogo, gritando, né? Eu espero, se qualquer coisa, você faça a pergunta que eu faço a parte 3, tá? Um raio, né? Caiu num raio, Lúcifer. Raio é fogo, né? Eu estou aqui em Paris e não vi nada. E estava a 20 metros a pé dos acontecimentos. Pois você estava cega. Você não viu nada. Não é possível que você não viu um cavaleiro entregando uma tocha subindo do chão ao atleta. Lembre-se que essa região aí está como uma das regiões mais anticristo que existe. Existe muito anticristo nesse lugar. Então, a questão de querer ver também, né? Isso é besteira. O que eu estou falando é extremamente besteira. Não, a questão aquela questão de ver ou não ver vai muito da pessoa, né? A pessoa às vezes não vê nada, porque não quer ver. Mas que houve uma grande espiritualidade nas Olimpíadas, houve. Mas eu estou falando sobre a origem mística das Olimpíadas, tá? Agora assista a primeira parte, tá? A primeira parte desse vídeo, aí você vai compreender o que eu estou falando sobre a questão do fogo. A minha base aqui não é nem tanto as Olimpíadas. Eu estou falando que nas Olimpíadas antigas era utilizada a adoração ao fogo. Um tipo de invocação a demônios de fogo. E quem são eles, eu digo direitinho. Não, hoje não é mais nada escondido, não. Agora escondido é só a verdade. A verdade não pode ser falada, né? Ok? Tem mais alguma pergunta sobre Se tiver alguma pergunta, assista a primeira parte, tá? Aí você vai ver falando sobre o fogo corredor, essas coisas, o mistério do fogo e tal, e esse indivíduo aí. Ok? Muito obrigado. Vamos para os sonhos. Eu quero mais 2 sonhos, rapidinho, tá?